Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava trabalhando ali no mercado, não fazia muito tempo. Tinha me mudado para aquele bairro há menos de 2 meses. Era um mercado pequeno, não tinha muitos funcionários e naquele domingo eu estava ali de plantão. De repente, um rapaz passou as compras justamente no meu caixa. Percebi que ele tinha comprado carne, linguiça, carvão, latinhas de cerveja. Eu não o conhecia, mas enquanto eu registrava a compra, resolvi brincar com ele. Pelo jeito, o churrasco tá garantido, né? Ele que até então estava sério, sorriu. O pessoal resolveu assar uma carne pra gente comer na hora do jogo. Então, se você não estivesse trabalhando, eu ia te convidar. Não fiz comentário nenhum acerca daquilo que ele tinha dito e apenas sorri. Mas ele continuou me olhando nos olhos. Acho que fiquei até meio encabulada, porque meu rosto começou a esquentar. Pensei que fosse ficar nisso, mas não. De repente ele começou a perguntar coisas, quis saber meu nome, quanto tempo que eu estava trabalhando ali. E a gente começou a conversar. Quer dizer, uma conversa breve, né? O tempo de passar as compras ali no caixa. Falei que tinha começado há pouco, que também não era do bairro. No que ele comentou: por isso que eu não te conhecia. Claro, né? Você é muito bonita, sabia? Acho que vou começar a frequentar mais o mercadinho aqui. Ele falou aquilo e eu me senti toda boba. Se chamava Wellington. Falou que morava pertinho, ali do mercado. Chegou a perguntar até que horas eu trabalhava. E se não queria participar lá do churrasco com os amigos dele. Caso positivo, ele me passaria a localização. A verdade é que deu para sentir que rolou um certo clima entre nós. Eu, da minha parte, não vou negar que gostei do jeito dele. Rapaz desinibido, bonito, simpático. Ele passou as compras, pagou com cartão e dali do caixa eu o vi guardando tudo no porta-malas de um carro. Estava estacionado bem ali na entrada do mercado e depois se foi. Para minha surpresa, sabe, eu fiquei pensando nele o tempo todo porque não conhecia, tinha acabado de conhecê-lo e, no entanto, sei lá porque a imagem dele ficou gravada na minha cabeça. É difícil eu me impressionar assim com alguém logo de saída, sabe? Pelo menos nunca tinha acontecido. Mas com ele não sei explicar, eu gravei seu rosto na minha retina. Tanto que passei o resto daquela tarde lembrando dele. Será que ele tinha namorada? Foi a pergunta que mais pintou na minha cabeça aquela tarde. Com certeza sim, né? Até porque é um rapaz bonito. Difícil imaginar um cara como ele que não tivesse algum tipo de compromisso com alguém. De todo modo, fiquei na minha, esperando que a qualquer momento, sei lá, ele voltasse e a gente conversasse um pouco mais. Eu trabalhava por escala. Meu horário era das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, com exceção do domingo, quando estava de plantão. Aí trabalhava até a noite, até o mercado fechar. E ainda demorou um pouco, algumas semanas, para que ele aparecesse de novo ali no mercado. Olha, cheguei a sentir um tremor quando vi passando assim na frente do meu caixa. Ele passou sorrindo, com os olhos fixos em mim. Pelo jeito não tinha esquecido, né? E depois de escolher os produtos, foi justamente ali no meu caixa que ele passou de novo, a exemplo daquela primeira vez. Olha, eu acho que eu nunca tinha sentido o coração bater tão forte. Ele me chamou pelo nome, inclusive, quando perguntou se eu estava bem.
E eu fiz questão de mostrar que também lembrava do nome dele. Perguntei como tinha sido o churrasco naquele domingo. Cheguei a dizer que fiquei com vontade de experimentar. E aí ele comentou: não seja por isso. Quando tiver outro, eu te aviso e te chamo. Aliás, você não quer me passar teu número? Assim, eu posso te avisar, né? Quando o pessoal combinar alguma coisa. Dei uma olhada assim na direção da minha gerente, que ficava no balcão assim, lá no outro canto, mas ela não estava olhando na nossa direção. Meu medo era que depois, sabe, ela viesse me dar uma dura, né? Por ficar conversando com clientes. Já tinha acontecido isso com outra funcionária, por isso aquele temor. Enfim, como ele estava distraída, eu passei. Para que ele anotasse na agenda do celular e depois me ligasse ou mandasse alguma mensagem. E todo feliz, ele pegou e falou que ia me ligar. Naquele sábado, eu trabalharia só até às 3 horas da tarde e estaria de folga no domingo. E fiquei na maior ansiedade o tempo todo de que ele me ligasse e me chamasse pra gente sair, fazer alguma coisa. Pensei até que fosse me ligar já naquele sábado. Só que as horas foram passando. Chegou a tarde, a noite e nada. Fiquei até me recriminando, imaginando que talvez ele tivesse anotado algum número errado ou alguma coisa assim tivesse acontecido. Nessas horas, a gente pensa tanta coisa, né? Pensei até que ele pudesse ter perdido o meu número depois de anotar. O fato é que não houve ligação nenhuma dele, nem naquele sábado e nem no domingo. Aliás, nem na semana seguinte. E como ele demorou para dar as caras de novo ali no mercado, eu acabei ficando muito frustrada. Quando a gente espera alguma coisa, o contato de uma pessoa assim, com tanta ansiedade, né? Bate uma frustração. Puxa vida, eu pensei que ele tivesse ficado interessado em mim. Pelo menos foi o que ele demonstrou. Ou então que ele me procurasse ali no mercado, caso tivesse perdido. Sabe, alguma coisa devia ter acontecido. Foi quando um domingo, eu não estava de plantão, acabei saindo com uma amiga ali mesmo no mercado, colega. Combinamos de dar umas voltas no bairro. Depois resolvemos ir até o parque, que fica aqui perto. Estávamos, aliás, no ponto do ônibus, quando aquele carro passou para a gente. Apesar de ter visto aquele carro tão poucas vezes, eu reconheci na mesma hora. Até porque ele passou assim bem devagar. Era o carro do Wellington. Só que ele não estava sozinho. Tinha uma menina do seu lado, uma loira. E é claro que isso foi uma decepção para mim, né? Claro que senti o baque. Estaria mentindo se dissesse que não. Bom, pelo menos agora estava explicado por que é que ele não tinha me ligado. Aquela devia ser a sua namorada, ou uma ficante, sei lá. Olha, me senti uma idiota quando vi aquela menina sentada no banco do carona do lado dele. Imagine, eu toda esperançosa, sem tirá-lo do pensamento, o tempo todo pensando nele, esperando uma ligação, uma mensagem. Enquanto isso, ele passeando com outra garota. Agora, o pior é que lá no mercado tinha um cara que já tinha demonstrado interesse em mim. E mais do que uma vez. Aliás, ele vivia me chamando para sair. Eu sempre dizia que não, dava uma desculpa e não aceitava. Ou falava que estava cansada, ou que tinha outro compromisso. Eu não queria ser indelicada com ele, mas ao mesmo tempo, queria que ele entendesse que eu não estava afim, né? Até porque estava interessada num outro cara, que era justamente o Wellington. Só que agora
eu via que só estava perdendo o meu precioso tempo. Apesar de ter passado bem devagar, ali pelo ponto, eu acho que ele nem chegou a notar que era eu que estava ali com a minha amiga. Fiquei triste, claro que fiquei. Aquilo, na verdade, acabou estragando o meu dia. Simplesmente não consegui pensar em outra coisa depois. Como também não curti o passeio que fizemos no parque. Sei que aos olhos de muita gente, eu de repente podia estar sendo tola, né? Afinal de contas, não havia nada entre nós. Nunca tinha acontecido nem mesmo um beijo. Aliás, nunca tínhamos trocado sequer um aperto de mão. Mas é que eu tinha ficado com tanta esperança, tanta expectativa em relação a ele. Até pelo fato de ele ter pedido meu número, né? Só que depois que vi aquela cena, ele passando de carro com aquela loura do lado, vi que só estava fazendo o papel de tonta. Por isso, sabe, não sei o que deu em mim, mas acabei trocando os pés pelas mãos. No impulso, fui conversar com o Beto, aquele colega de trabalho que gostava de mim, que vivia me chamando para sair. Não sei por que eu fiz aquilo. Acho que foi uma tentativa infantil de dar o troco no Wellington. E digo que fui tonta porque ele com certeza, o Wellington, nem ficaria sabendo que eu ia sair com outro. Bobagem da minha cabeça. Mas, quando vi, já tinha feito. Perguntei se o convite dele estava de pé, e ele todo sorridente falou que sim, que era só a gente marcar. E acabamos saindo para comer uma pizza. E olha, ele me tratou de um jeito tão bacana. Em nenhum momento, por exemplo, que era uma coisa da qual eu tinha medo, em nenhum momento tentou forçar a barra, apesar de ter deixado claro o seu interesse por mim. Bom, isso ele nunca escondeu, desde a primeira vez que se aproximou. No fim, a gente acabou inclusive se beijando. E apesar de ele ter me tratado bem, não sei, na hora do beijo, por exemplo, que é uma hora que a gente espera, assim, com alguma ansiedade, sabe, o beijo dele não despertou nada de especial em mim. É duro quando você está com outra pessoa na cabeça, né? O que era o meu caso. Só que depois dessa primeira vez que a gente saiu, ele ficou no meu pé, querendo repetir o encontro, né? Em vez de dizer que não tinha nada a ver, eu fui me deixando levar. Até que um dia, o Wellington apareceu de novo ali no mercado. Como eu já esperava, passou pelo meu caixa. Só que eu nem toquei no assunto da ligação. Esperei para ver se ele comentava alguma coisa, mas como ele não falou nada, também fiquei na minha. Só que sem conseguir resistir, acabei falando aquilo. Sabe que esses dias eu te vi passando de carro por mim? Tava no ponto com a minha amiga, mas acho que você nem me viu. É mesmo? Mas quando foi isso? Ah, foi um domingo. Aliás, já faz um tempo. Só que você não estava sozinho, tinha uma polaca com você. Nessa hora eu vi o semblante dele mudando. Vi que ele ficou meio sem jeito, mas não falou nada. Eu, curiosa, perguntei: é tua namorada? Puxa vida, você sabe que, juro, nem sei de quem que você está falando. Mas deve ser alguma amiga, até porque não estou namorando ninguém. Não mesmo, e nem ficando. Sabe, perguntei aquilo porque a minha língua ficou coçando e eu precisava saber. Na verdade, eu nem ia tocar no assunto da ligação. Mas sabe quando você não resiste? Perguntei assim, sabe, mas nem esperei pela resposta. Fui logo acrescentando: aliás, o que aconteceu que você não me ligou? Fiquei esperando. Não me diga que perdeu aquele papelzinho que eu te dei. Ele fez um jeito assim de envergonhado. Pois é. Acho que coloquei no bolso da calça
E quando a mãe botou na máquina para lavar, levou o papel junto. Ele falou isso e deu um sorrisinho assim meio sem jeito, mas eu não soube se acreditei ou não. Sim, porque podia ser só uma desculpa, né? Até pensei que ele fosse pedir um número de novo, mas não. Deu aquela explicação assim meio manjada, né? E ficou olhando para mim. Eu é que não ia ficar dando corda também e perguntando se ele não queria anotar de novo, né? E como ele não pediu, acabou ficando nisso. Terminei de passar os produtos, ele pagou e se foi. Antes de sair, detalhe, ele me fez um elogio. Disse que eu estava linda. E é claro que eu balancei, né? Só que depois, conversando com aquela minha amiga, ela que também trabalhava ali no mercado comigo, comentei dele com ela. E como ela já o conhecia um pouco melhor, até porque tinha nascido e se criado ali, naquele bairro, me contou que tinha visto o Wellington com uma menina no domingo anterior num karaokê que ela frequentava. Que os dois estavam, inclusive, de agarramento. E para minha surpresa, a menina que estava com ele era uma loira, ou seja, devia ser aquela mesma da outra vez. Os dois podiam até não ser namorados, assim de um modo oficial. Pelo menos ele falou que não, né? Mas no mínimo andavam de rolo. Olha, eu não sei por que me incomodei tanto. Porque não tínhamos nada um com o outro. Nunca rolou nada, nem um beijo. Nem mesmo... Acho que foi por isso que eu fui me deixando levar pelos convites do Beto, sabe, de pirraça mesmo. Sempre que ele me chamava para sair, eu acabava topando, mas confesso que nunca senti nada por ele. Ele era carinhoso, me tratava bem, fazia tudo o que eu pedia e talvez por isso eu fui me deixando levar. Inclusive, chegamos a ir para a cama uma vez. Isso acabou nos aproximando um pouco mais. Aliás, topei para a cama com ele porque numa dessas vezes que ele me chamou para sair, numa terrível coincidência, ele acabou me levando a um lugar ali bem perto. E pro meu azar, o Wellington também estava. E do lado dele, ninguém menos do que aquela mesma menina. Pensa na situação. Eu passando pela mesa dele, com o Beto do lado. E ele ali, enganchado com aquela loira. Depois ele até ficou olhando na nossa direção, como se não estivesse acreditando que eu estivesse com outro. Aliás, só para me provocar. Sabe, ele às vezes ficava dando beijinho na loira. E eu, para devolver, tomei a iniciativa e também comecei a beijar o Beto. E no fim, saímos de mãos dadas e o resto acho que não preciso repetir. Acabamos na cama pela primeira vez. Fiz de pirraça, de raiva, de ciúme. Sabe, fiz porque queria esquecer que o Wellington existia. Eu não queria mais sentir o que eu sentia por ele, principalmente depois daquela noite. E foi também naquela noite que o Beto me pediu em namoro e eu acabei aceitando. Tudo que eu fiz foi para tirar o Wellington da cabeça. Esqueci de vez, sabe? Jurei a mim mesma que quando ele aparecesse de novo ali no mercado, eu não ia nem conversar com ele. Ia falar que era a ordem da minha gerente. E foi o que eu fiz. Um dia ele apareceu e começou a me fazer perguntas, né? Como eu sempre... Mas eu fui direta com ele. Olha, você me desculpe, Wellington, mas não dá pra gente conversar, viu? Esses dias a gerente me deu uma bronca aqui por causa disso. Ameaçou até mandar embora. Puxa vida, que coisa. Me passa teu número então. De novo? Olha, Wellington, melhor não, tá? Ué, mas por que não? Aliás, você ainda sai às 3? Se eu passar aqui depois das 3, 3 e pouco,
tem como a gente conversar? Não vai dar, Wellington. Você viu que eu estava com o Beto aquele dia, não viu? A gente tá namorando. Fica chato, né? Se ele me vir com você, não vai pegar bem. Eu não precisava ter feito nada daquilo, nem ter dito aquelas coisas todas. Só que, sei lá, eu queria que ele sentisse na pele, sabe? Eu queria que ele... Será que ele ia sofrer? Não sei, mas eu queria que ele se sentisse, no mínimo, rejeitado. Do jeito que eu me senti quando vi aquela menina com ele. Não gostei de ele não ter sido sincero comigo lá desde o começo. Talvez eu esteja exagerando em tudo, mas até porque a gente não tinha nada um com o outro, mas de todo modo, na minha cabeça, ele não deixou de me fazer de palhaça. Me iludiu, pediu meu telefone, depois não ligou, contou aquela mentira que tinha perdido o telefone. Puxa vida, pediu meu número pra quê? Se tinha namorada? E depois ainda negou. Olha, eu nem sei de quem que você está falando. Devia ser uma amiga. Amiga nada. Depois também pensei melhor e acabei terminando também o meu namoro com o Beto. Até porque não tinha nada a ver a gente ficar junto, né? Sendo que eu não sentia nada de especial por ele. Juro. Não queria usá-lo para fazer ciúme no Wellington. Embora tenha sido isso o que aconteceu. No fim, tudo isso me fez sentir ainda pior. Porque em mim ficou aquele gosto amargo de uma coisa que não foi consumada. Algo que ficou só na vontade. Quando o Wellington apareceu de novo ali no mercado, como sempre acontecia, ou pelo menos de vez em quando, trouxe aquela menina com ele. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Não sei se ele fez por pirraça, para me magoar, mas os dois estavam juntos. E passou assim diante do meu caixa, me olhando por cima do ombro, assim de um jeito esquisito, de mãozinha dada com ela, como se estivesse exibindo um troféu. Isso me fez sentir ainda mais perdida. Mas pelo menos eu tive a certeza de que fiz a coisa certa, né? Quando dei aquele fora nele. E quando não quis lhe passar de novo meu número. E quando também não quis nem conversar com ele depois do horário. Sabe, estava doendo, mas fiz a coisa certa. Me dei conta de que era tempo perdido. A grande verdade é uma só. Tem gente que não é pra gente. Ele nunca foi pra mim. Eu só me iludi. E mesmo que um dia ficássemos juntos, eu sei que a nossa história ia se resumir a alguns beijos, alguns encontros. Nada mais do que isso. Quem sabe ele quisesse só me levar pra cama. Vai saber. Então, essa certeza eu tive. Ele não era pra mim. Se fosse, teria me ligado. Se fosse, teria insistido um pouco mais. Se fosse, não ia sair com aquela menina, passar de carro na minha frente, depois até em frente ao meu caixa, ali, fazendo aquela cara. Sabe, como se estivesse me fazendo uma pirraça, querendo provocar o meu ciúme, querendo me magoar. Tá entendendo? Não era pra mim. Se fosse, eu é que seria sua namorada, e não aquela menina. Simples assim. Se fosse, eu estaria com ele. Ele estaria comigo. E não haveria outra pessoa. Só nós dois no mundo e ninguém mais.